Oi, meu querido, minha querida, um forte abraço para vocês. Vão tentar estudar um pouco a palavra do Senhor, em nome de Jesus? Já fiz oração rapidinho, em nome do Senhor Jesus, vamos estudar a palavra. Aqui um pouquinho, porque o vídeo não vai aguentar muito tempo, então eu vou, desde já, olhar a Bíblia, ok? Vamos lá. Vendo aqui, João 14, no verso 16, fala assim, o título está, Jesus promete outro Consolador, né? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, entendeu aqui? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É importante notar aqui, porque ela fala assim, olha, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. Então, os discípulos ali conheciam Jesus ou não conhecia? Conhecia Jesus, claro, né? Porque ele habita convosco. Quer dizer, no presente ali, Jesus estava habitando com Jesus. E estaria em vós, estará em vós. Quer dizer, futuro estará em vós. Presente, no momento que Jesus estava com eles, porque ele habita convosco. Quer dizer, seria um momento presente ali. E estará em vós, quer dizer, no futuro, quando Jesus voltasse para o céu e fosse, retomasse de novo, está lá em João 17, né? Na oração sacerdotal, né? Quando Jesus fala que seria, que pegaria a sua glória de volta, né? Então, continuação, a resposta, olha, outro consolador, a resposta já está aqui, ó, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco. Estava no presente com eles ali. Futuro estaria neles. Não vos deixarei órfãos. Voltarei. Coloca essa palavra na nossa cabeça, ó. Para vós, outro, ainda por um pouco, o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui não é a volta de Jesus, não. É a volta do Espírito, né, na pessoa de Cristo, tá? Não é a volta de Jesus, não. Naquele dia, vós conheceis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Então Jesus estaria neles. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, e me manifestarei a quem? Aos discípulos, né? Nos seus discípulos. Disse Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Você vai ver a resposta lá no 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele quem? Nos discípulos? Morada. Quer dizer, aquele que guarda a palavra de Deus, né? Que estava lá, os discípulos, falando assim, por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não guarda a palavra. O discípulo guardava? Sim, então o discípulo seria manifestado a eles, porque ama e guarda a palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso vos tem dito, estando ainda convosco.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, e esse ensinará as coisas, vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. E você vai aqui embaixo, aqui, ó, ouviste que eu vos disse, vou e volto. Quer dizer, Jesus iria e voltaria, né? Depois de quando? Depois de Jesus fosse assunto ao céu, receber sua glória de volta, que está lá em João, né, 17, né? Junto de vós, vou e volto para junto de vós. E se amasseis, alegrar-vos fieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse vós agora, antes que aconteça, digo-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos creais. Quer dizer, é para eles lembrar que quando isso acontecer com eles, eles vão lembrar de que Cristo falou que estaria neles. Tá entendendo? Deu para entender aí a resposta lá de outro consolador? Seria o próprio Cristo de volta para eles de uma forma espiritual, porque Cristo estando aqui na terra, porque Cristo estando em corpo aqui, não poderia estar em todos os lugares. Quando ele voltasse para o céu, após a ressurreição, Jesus estaria de volta para eles por meio do seu Espírito. A Bíblia é bem clara nesse assunto, bem clara. Não é outro Consolador, que é outra pessoa. Eu sou muito feliz de saber que esse outro Consolador é o próprio Cristo na forma invisível, espiritual, na forma invisível, estará conosco. E que falar em Apocalipse 3:20, eis que estou convosco, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E Mateus 28, verso 20. Vamos lá? Vamos lá, hein? Mateus. Bom, o verso 9 diz assim, ó. Ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações, batizando em meu nome, segundo Eusébio de Cesareia, no dos pais da igreja, essa parte aqui, ó, Pai, Filho, do Espírito Santo, foi inserido no século segundo, terceiro, quarto século. É tanto que, se você, no mesmo evento de Lucas, no mesmo evento de Marcos, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha aqui, ó, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou, porque Jesus aqui já estava glorificado, então Jesus já tinha, já poderia estar, né, com eles por meio do seu Espírito, principalmente no dia de Pentecoste, que seria o dia que eles seriam batizados, né, ali com a chuva temporã que caiu naquele dia, lá após 10 dias após sua ascensão. Entende? Então, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe? É muito claro, sabe? Eu fico pensando assim, sabe? Quando eu estava só pegando que vivendo o que os pastores, a igreja, a multidão pregam, eu sempre pregava a mesma coisa que eles falavam, mas depois que eu passei a estudar por minha conta, estudar pausadamente, pensando, pausando, orando, chorando, pedindo a Deus iluminação, eu cheguei à conclusão seguinte: se dentro da nossa instituição tem infiltrados jesuítas, eles vão ensinar o que para nós? Eles vão engenhar o que na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa igreja, por meio de nossos pastores? Vai engenhar o que? Vai fazer malabarismo com as palavras? Outro consolador, o próprio Cristo mesmo já responde.
E a própria Bíblia mesmo fala que o próprio Cristo é o Consolador, ele é o nosso confortador. E fora que nós temos livros de Espírito de Profecia que é rico em mostrar a verdade. Não precisa de Espírito de Profecia aqui. A própria Bíblia já responde. Não precisa de mais nada. Mas temos riqueza. Infelizmente, os profecia tem textos que foram tirados, partes que não faz confusão em nossa mente. Infelizmente. Tem parte do Espírito de Profecia que faz confusão em nossa mente, porque depois da morte de Ellen White, tem passagem dela que fala que depois da morte, lobos fariam mudança, fariam coisas errôneas de coisa que ela não escreveu. Entende? Então, a luz, só na Bíblia dá para entender. E quando você vai em textos honestos do Espírito de Profecia, você vê que a Bíblia é clara. Não precisa de outra fonte. Mas a gente recorre para o Espírito de Profecia exatamente por quê? Para ajudar. Mas a fonte principal é a Bíblia, tá? Não esqueçam disso. Então, a própria Bíblia é o suficiente. Um detalhe, Mateus 28, 19, fala numa trindade. Lucas e Marcos, no mesmo evento, em nome de Jesus. Quando você vai no Atos dos Apóstolos, João em Atos 2:38, 10:48, o batismo, por exemplo, é feito em nome de Jesus, tanto para gentio como para judeus, qualquer pessoa. E se não vê nenhuma ação feita pelos discípulos, apóstolos, em nome de outra pessoa, a não ser de Jesus. É muito claro, sabe? É muito claro. Aí se me perguntar assim, Deus é Deus, né? Jesus é Deus? É, porque a palavra do Senhor fala que Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus? É, porque ele é o próprio Cristo. Agora, como pode, se você fala que é outra pessoa, e que Cristo não, você está negando que Cristo não é onipresente. Se o próprio Pai e o próprio Filho têm a onipresença, por que vai precisar de outro ser para fazer o serviço que eles já fazem pela sua onipresença e onipotência que eles têm? Não é necessário outro ser. Está bem claro, porque o próprio Cristo, na sua parte divina, que é a parte humana, ele não poderia estar, mas depois de glorificado, a parte invisível de Cristo estaria conosco. É tão confortante saber que o próprio Cristo, que sofreu, morreu por mim, está comigo. Agora, é perigoso eu outro ser no lugar de Cristo. Outro ser? Como assim? Então, quando pessoas, pastores, colocam que outro consolador, que não é Jesus, da parte de Deus, no poder dele, é perigoso, não é? Tem texto de Joate que é bem claro. Quando tiver oportunidade, eu vou mostrar essas partes aqui, que Ellen White fala que não tem outro no lugar de Cristo. Não tem outro. É bem claro. Então, estou usando só a Bíblia, e só a Bíblia somente, mas tenho base suficiente para provar a palavra de Deus. Então, o outro aí já tem resposta no próprio João 14. Não tem. Se você orar, pedir iluminação do Espírito de Deus, ele vai te iluminar, vai te falar e te mostrar que o próprio texto já te dá a resposta. Meu irmão, então, um forte abraço, Deus te abençoe e vamos nos preparar. Isso não é o foco da minha mensagem, tá? O foco da minha mensagem é pregar a volta de Jesus, falar do sábado que temos, né, de pregar para o mundo contra o falso sábado que está querendo colocar no lugar do verdadeiro sábado. E pregar a volta de Jesus, que Jesus ama, que Jesus está prestes a voltar e que
Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós. Esse é o foco da nossa mensagem. Eu estou falando disso aqui porque, às vezes, as pessoas tentam confundir a nossa mente a respeito da divindade, confundir, colocando trindade. Isso é coisa de catolicismo, coisa do mundo aí, e que os evangélicos vivem. Inclusive tem um vídeo com o pastor Robson Gondinho, ele indica um vídeo falando de infiltrados dentro da nossa instituição. É muito sério. E quando, nesse vídeo que ele indicou, fala que eles mudaram concernente à natureza de Cristo, é nesse assunto. A natureza de Cristo. Cristo, então, não é onipresente, Cristo é outro que tem que fazer no lugar dele o trabalho que o próprio Cristo pode fazer. Sabe, irmão, é muito sério. Vamos então nos concentrar na palavra de Deus e não ouvir assim diz o pastor, e ouvir assim diz a instituição, assim vamos ouvir, vamos ser bereano, assim diz a palavra do Senhor e não pessoas. E que o Espírito Santo possa usar você, usar a mim para viver, estudar e pregar aquilo que a palavra prega, não o que homens falam através de teologia humana, e sim da divindade de Deus e do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe você e a mim, e um forte abraço. Vamos estudar mais, jejuar, chorar, buscar, que Deus te responderá. O que precisamos de resposta já está na palavra, já está inspirada. Amém? Que Deus abençoe você. Amém. Com Deus.